eu acho que são duas coisas diferentes. Dizer, primeira, o Ocidente venceu a Guerra Fria. Segunda, o liberalismo venceu a Guerra Fria. E eu acho que o problema é que frequentemente se imaginam que essas duas afirmações são iguais, quando elas não são iguais, porque o Ocidente que venceu a Guerra Fria, ele era produto de uma combinação extremamente interessante entre o Partido Liberal e o Partido Social Democrata. Em cada país do Ocidente, esses partidos tiveram nomes diferentes, mas você tinha sistemas políticos de oscilação e de substituição e de alternância no poder entre o Partido Liberal e o Partido Social Democrata. As duas coisas são o Ocidente. Tanto um quanto o outro são o Ocidente. O Partido Liberal é o Partido da Liberdade, o Partido Social Democrata é o Partido da Igualdade. E a alternância entre os dois fez com que esses dois princípios, o princípio da liberdade, o princípio do mercado, o princípio da concorrência, fosse equilibrado pelo princípio da coesão social, que é o princípio da igualdade. A cada vez que se exagerava o princípio da liberdade e se produzia menos coesão social, uma reação levava o Partido Social Democrata ao poder, e se exagerava um pouco no caminho da igualdade, se restringia um pouco a liberdade, e uma correção seguinte recolocava as coisas no seu rumo. E foi essa alternância ocidental, o sistema político partidário ocidental que gerou essa alternância que venceu a Guerra Fria. Porque venceu a Guerra Fria porque, repito, as pessoas na antiga União Soviética, no leste europeu, queriam as duas coisas que o Ocidente oferecia. A liberdade política e econômica, de um lado, a liberdade de empreender, e do outro lado, a possibilidade de subir na vida, a possibilidade de ser de classe média, a possibilidade de escapar à pobreza, portanto, desenvolver as suas potencialidades. Foi essa combinação ocidental que derrotou o socialismo chamado real. E o que acontece? Acontece que, de certa forma, essa combinação se erodiu no Ocidente nos últimos 20 anos, e mais particularmente se erodiu nessa década do século XXI. A erosão dessa combinação ela é muito clara nos Estados Unidos, onde você tem uma extraordinária prosperidade das empresas, medida inclusive pelo PIB, na última década, que não é acompanhada por serviços públicos que promovam a coesão social. Eu queria lembrar do desastre em New Orleans, porque aquilo é um momento simbólico de um Estado que é incapaz de proteger minimamente a população, não de um acidente natural, porque acidentes naturais acontecem, mas que é quase tão incapaz quanto um Estado falido do terceiro mundo de proteger das consequências desse acidente. Os Estados Unidos não têm um serviço de saúde pública digno desse nome. Milhões de pessoas não têm saúde pública nos Estados Unidos. Se ficarem doentes, não têm o que fazer. A educação nos Estados Unidos é um desastre nacional. Entretanto, o crescimento econômico foi muito rápido. Essa incúria podia ter produzido agora uma explosão social. Uma grande parte da classe média americana perdeu metade da sua aposentadoria. Foi isso que aconteceu. Metade da aposentadoria que acumulou por 20 anos é um negócio extraordinário. E nós não vimos ninguém quebrando vidraça de banco em Wall Street. E nós não vimos nenhum banqueiro enforcado na rua em Wall Street. Isso é extraordinário. E por que isso não aconteceu? Por causa da democracia. Porque a democracia tem uma capacidade impressionante de absorver choques, e aí se inventa a presidência Obama. Os Estados Unidos têm isso, a China não tem. A China está com um problema muito sério na continuidade dessa crise, porque ela não tem essa flexibilidade política extraordinária. Mas o que eu dizer, por que hoje existe um confronto ideológico? Porque houve anos e anos de incúria
com os valores ocidentais, que não são os valores do liberalismo puro, são os valores da mistura extraordinariamente delicada entre o Partido Liberal e o Partido Social-Democrata. É por isso que aqueles que são liberais, hoje, deveriam ter a capacidade de incorporar a experiência da Guerra Fria, da vitória na Guerra Fria, e ter um programa que fosse capaz de dar conta do outro lado dessa equação, que é o lado da coesão social. E esse programa se chama o Programa para o Estado. O que fazer com o Estado? Para que serve o Estado? Porque os defensores do capitalismo de Estado dizem para que serve o Estado. Eles têm uma resposta para isso, que eu acho uma resposta que leva à tirania, que conduz à tirania política. Mas os que são contra isso precisam ter outra resposta. Para que serve o Estado? Não adianta ignorar, dizer que o Estado não serve para nada, ou serve simplesmente para, na hora que o banco vai à falência, salvá-lo da falência, pedindo desculpa para as pessoas que faliram pessoalmente, mas que se vai usar o imposto delas para salvar o banco. Então é preciso dizer para que serve o Estado. E se essa resposta não for dada, os defensores do capitalismo de Estado vencem, porque eles dizem, o Estado serve para conduzir a nação, para conduzir a economia da nação.